É a nossa música de abertura. Pessoal, Gostei, acordar. gostei, eu gostei. Achei, Dan, ó. dan, dan, dan. Você tá me vendo bem? Daniel Costa estando por aí. Gisele, sejam muito É, bem-vindos ao nosso Topcast. Soraya já está aqui, as pessoas entrando, comemoração para isso. Aê, pessoal, sejam bem-vindos. Le Fischer, Alto Astral, gostei do nome. Isso aí, galera, bem-vindo a mais um Topcast. Esse é o podcast, o webcast, videocast, cada um chama do jeito que quiser, live, da Autopena Digital, que porventura é a minha empresa. A gente vai falar hoje, o episódio 5 sobre vendas com essa pessoa que eu amo de paixão, que é Soraya Silva. Soraya, obrigado pela presença, obrigada. obrigado por ter aceito participar da gente bater um papo. E 7 horas cravados, vamos começar. Obrigado por estar aqui. E a primeira pergunta é: Soraya, quem é você? Me conta um pouquinho da sua trajetória de você. Obrigado. Você consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir perfeitamente. Você me escuta muito bem. Eu sei que sim, que você escutou a nossa musiquinha de entrada. É, é que eu fiz uma gambiarra aqui, né? Para poder participar da live. Bom, Imagina. quem sou eu? Eu sou uma profissional que trabalho desde os 13 anos. E lá no comecinho eu comecei a trabalhar na parte da administração das empresas. Então, aí um dia eu tinha um chefe, ele é ou era, faz tanto tempo que eu não sei nem se ele já, mas ele já era velhinho, pode ser que era, italiano. E um dia ele falou assim para mim: não, Soraya, você tem que ir para a área comercial. E eu ficava olhando, eu falava: mas por que será que ele fala isso, né? E você tem que ir para a área comercial, você tem que ir para a área comercial. Aí surgiu uma oportunidade, a minha primeira oportunidade foi em 2001, de eu entrar e começar a vender um equipamento que eu não tinha a menor ideia como fazia. Mas eu sabia que eu queria. E aí eu falei: bom, eu vou aprender. E aí eu entrei efetivamente para a área comercial e não saí mais, né? E aí, a partir de então, eu comecei a trabalhar sempre, a grande maioria das vezes, com venda técnica, né? Sempre bem técnica. E muitas vezes de equipamento que eu nunca nem imaginei o que era. Mas a gente estuda, aprende sobre o produto e vende. Então, a nossa pergunta, se a gente falasse vendas é talento, treinamento, eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que são as duas coisas, sabe? Que a gente tem que se alinhar as duas coisas. A gente tem que fazer um. Claro, tem gente que. Eu acho que todo mundo tem um pouco de vendedor, mesmo que a pessoa seja um pouco tímida, mas eu acho que a vida te faz vender. Todos os dias, alguma coisinha, você sempre precisa estar trabalhando essa parte. Mas aquele profissional que é vendedor, ele tem um talento, ele tem um nato, ele tem pitch, ele tem vontade, e aí ele vai lá e estuda. Então, eu acho que são as duas coisas bem, bem alinhadinhas. Porque uma coisa sem a outra não vai. Porque eu até vi, esses dias atrás, eu participei de um processo seletivo, e esse processo seletivo tinha várias pessoas. E aí um deles, eu vi que não tinha pitch de vendedor. Mas eles quiseram dar a chance, eu falei: deu o quê? Um mês e meio a gente teve que desligar, né? Porque não tinha pitch, não tinha jeito. Para ele entrar em contato com o cliente, para ele ligar para o cliente, para ele buscar, porque o vendedor ele tem que acordar de manhã e falar assim: hoje eu vou, hoje eu vou. E ele não queria, ele não sabia, ele não fazia, não tinha jeito. Então é pitch mesmo. Aí, no caso, faltou talento. Não adiantava você dar estudo, porque não tinha talento, não tinha vontade. Né? E ele falou uma hora para mim: não dá, isso não dá para mim. Então tá, não dá, não vamos forçar.
Porque o vendedor ele tem que ter vontade de ser vendedor, senão não vai. De vender, além de se vender na vida, mas de vender alguma coisa, né? Mas é uma coisa que eu amo. Então, essa é a Soraya. Louca por vendas. Não é não, Silvia? A Silvia também se vende bem. A Silvia tá aí. Julião, que agora também tá sendo um grande vendedor. Julião. Muita Aí gente sim. bacana aí na live. Ai, gente, Gente, minha obrigado câmera. mais uma vez aí pela presença de todo mundo que está entrando. Esse podcast a gente tem basicamente três versões, tá? Uma que fica crua aqui no Instagram da Autopena Digital, que eu deixo lá para o pessoal assistir. Oh, eu deveria ter preparado um para tomar também. Mas vamos lá. É Coca-Cola. Tá bom. Eu já imaginei que fosse outra coisa, mas tudo bem. Ainda Bom, não. e depois a gente extrai esse áudio e ele vai para o podcast da Autopina no Spotify. E vai para o nosso canal do YouTube, aí editado, bonitinho, com todas as aberturas, fechamentos, tudo certinho, tá, gente? Voltando um pouquinho na sua trajetória, você está me falando que você estudou, e aí eu quero entrar um pouquinho mais na sua trajetória, porque eu vi que você passou por empresas distintas com produtos distintos. Eu quero entender um pouquinho como que você foi resiliente, como que você se adaptou ao produto, porque, ok, por mais que você tenha um tino de venda, existe aí um pitch diferente para cada um. Queria que você dissertasse um pouquinho como é que você se adaptou para cada um deles, para poder se encaixar mesmo ter esse espírito de vendedora, porque uma coisa é você vender produto de tecnologia, outra coisa é vender outros produtos e assim por diante. Me fala um pouquinho. Pois é, eu vendi desde necessaire, né? Uma empresa que fazia aquelas necessaire, vendia para Avon. Mas, na verdade, quando a gente olha assim, fala, poxa, esse é um produto, eu vou vender esse produto. A primeira coisa que eu sempre fiz, Rê, foi estudar um pouco quem são os concorrentes, como eles vendem, né? Tipo, preço, ponto de venda, sabe? Aquelas coisas de os 4Ps, que aí os marqueteiros de plantão, né? Vão saber, mas de repente a gente até pode entrar. Mas de verdade, o preço, ponto de venda, e aí sim o produto. Tá? Quais são as características do produto? E aí Soraya, eu gosto muito de sentar perto de quem sabe, né? Se eu não sei, eu gosto de sentar perto de quem sabe. E aí eu sempre busco a ajuda de engenheiros. Então tá, ó, você consegue sentar aqui um pouquinho? Tá. Isso aqui serve para quê? Isso aqui serve para quê? Isso aqui serve para quê? E só assim a gente consegue sair do outro lado, porque quando você vai vender N produtos, né? Mas o produto técnico, aquele que é eletrônico, eu vendi eletrônico, eu vendi software. Você tem que saber um pouquinho, um pouco, não muito da técnica, para que você consiga fazer uma venda consultiva, né? Que a gente tem hoje, se a gente parar para olhar, a gente tem vários tipos de vendas. Tá? A gente tem a direta, a consultiva, a corporativa, né? Que é o B2B. A gente tem a casada, que é proibida, mas todo mundo faz. A consignada. Então, aí o vendedor, ele tem primeiro ele fala assim, tá, qual que é o tipo de vendedor que eu quero ser? Soraya, optei em ser a consultiva. Então, para eu ser a consultiva, eu estudei muito. Eu sempre estudei muito o produto que eu vou vender. Eu detesto, Renato, quando o cliente faz uma pergunta e eu não sei responder. Mas, mesmo assim, eu trago como lição de casa e vou estudar, e vou estudar, e vou estudar. E eu não deixo de dar retorno, eu não deixo de falar com o cliente. Mas eu gosto de chegar na frente dele e ter uma visão muito bem feita sobre a técnica do produto. E isso é só com estudo. Aí você fala assim, Soraya, o que você precisou para isso? Muita resiliência, muita vontade. Porque se você não tem, não vai. Se você não é esse tipo de vendedor, mas você fala assim, mas eu gosto de vendas. É importante você olhar e falar assim, isso aqui eu gosto de vender. Por exemplo, eu tenho amigas minhas que vendem como ninguém roupa. Roupa.
E elas são excelentes, elas fizeram a vida como vendedora de roupa, sabe? Aí, em grandes lojas, hoje são grandes representantes, roupa, mas se especializaram naquilo, aquilo que fez a cabeça delas, aquilo que fez a paixão delas, né? A minha paixão hoje eu falo para você, eu vendo qualquer coisa que você me der, mas minha paixão é venda técnica. Essa minha última empreitada que eu nunca... Como que eu vou? Eu olhei para o meu telhado e meu marido falou assim, vamos colocar energia fotovoltaica aqui. Eu falei, oi? What? Prazer, Soraya. Aí eu comecei a ver o quão legal era isso. E eu falei, eu vou vender isso. E aí, claro, as oportunidades você também busca, você também vai se relacionando, vai tudo aquilo, né? Eu consegui entrar numa empresa e estou fazendo venda técnica de painel solar. É um aprendizado incrível, porque hoje eu tenho que saber o que é quilowatt-hora, o que é quilowatt-pico, quantos watts essa placa faz, enfim, como que a energia ela é gerada em cima do telhado, ela é transformada para dentro da sua casa. Está sendo um aprendizado incrível, um novo aprendizado técnico para mim, que aos 47 anos resolvi aprender mais uma coisa, que é mais uma venda consultiva, mas é a resiliência. Assim, resumindo a sua pergunta, o que precisa é você gostar de fazer esse tipo de venda, ou você se identificar. Eu gosto de fazer vendas, que nem eu tenho... Aqui nós temos na nossa live aqui, a Elaine, que vende como ninguém materiais para decoração, e é uma excelente vendedora. Ela senta, ela te dá toda a orientação, coisas que eu nem imagino. Ela vem e tira a medida daqui, dali, daqui e colar. E aí você fala, oi, que, como? Aqui vai caber isso, aqui vai caber aquilo. Mas ela é especialista nisso. E ela ama o que ela faz. Então, para você vender qualquer coisa, você tem que estudar aquilo e você tem que ser resiliente. Falar, olha, isso aqui é um produto legal. E uma outra coisa, né, Rê? Importante que a gente não pode esquecer. Você tem que fazer uma pergunta assim, falar assim, eu compraria isso? Exato. Exato. Eu seria cliente deste produto? Eu seria, eu não seria? Você entende? Eu tenho uma premissa... Você precisa ser o primeiro comprador daquilo. Se você não for o primeiro comprador, você não consegue vender para ninguém. Fato. Perfeito. Eu tenho essa premissa ética, né? Porque é uma questão de ética. Por exemplo, eu não venderia nem que fosse para colecionador, eu não venderia armas. Uma coisa que eu tenho asco só de chegar perto. Pode ser até colecionador, pode ser hobby, pode ser... Mas cada um... Então, eu não venderia, eu acho que eu não venderia, né? É uma coisa que talvez não me fizesse a cabeça. Mas você tem que falar, poxa, eu usaria isso? Eu seria cliente desse tipo de produto? E aí sim, você falar, poxa, seria, tá? E como eu gostaria de ser atendido? A empatia do vendedor. Você tem que ser resiliente, estudar, se perguntar se você venderia. Na hora da venda, eu uso muito a empatia, né? De me colocar no lugar daquele que está do outro lado. E, poxa, o que ele quer? Como ele quer? Como eu gostaria nessa situação? Então, é assim que eu procuro levar meu dia a dia, que eu começo a fazer carteira de clientes em produtos extremamente distintos que eu já vendi. Sim, vai. Eu preciso voar para te contratar, moço, porque você conhece muito. Você sabe que ter um perfil construtivo como o seu é muito raro. Então, para quem está escutando a gente, comece a prestar atenção se você precisa de um pré-vendas no seu pé. Eu tive a experiência dos meus produtos que são muito construtivos, eu tenho uma série de produtos, mas eu tenho que escutar do cliente e definir alguma solução tecnológica ou não, às vezes é processual, é uma questão de processo, que eu sugiro para ele, e eu tentei executivo de contas, eu tentei representante comercial, tentei o vendedor contratado direto, e sempre era muito difícil ter esse estudo profundo que você faz.
Então, às vezes, dependia de que eu estivesse junto para fazer o pré-venda, né? Para fazer a parte consultiva. Então, isso não faz muito sentido. Hoje, um profissional de vendas que não precisa de um pré-venda, que conhece profundamente o negócio, é muito raro. E, obviamente, também custa, tem o seu peso de ouro, porque traz também muito resultado. Tá? Então, pesquisar o produto, entender, e até essa questão que você disse de eu preciso saber se eu compraria realmente isso. Isso é muito importante. Exatamente todos os produtos e serviços que eu vendo no mercado, eu pratico dentro da empresa. Então, se eu vender um PABX-IP, é o mesmo PABX-IP que eu tenho na minha empresa. Se eu vender o software XYZ, eu uso na minha empresa. Eu sei tudo o que acontece e toda a minha equipe tem que utilizar do produto para que todo mundo seja uma entidade de venda dentro da empresa. Todo mundo tem que vender. Todo mundo tem que ter esse time. E é importante saber que eu no início, eu tenho 25 anos de TI, estou aprendendo ainda, porque vendas é um ensinamento todos os dias. Você lida com pessoas diferentes, você tem que aprender. E eu tinha ainda um pouco de asco desse negócio de venda, era muito técnico, até entender um pouquinho quando eu fui para a área de gestão, entender um pouquinho mais o mercado como um todo, e entender o principal. Nenhuma empresa vive sem venda. Precisa existir venda em qualquer âmbito, em qualquer lugar. E nós vendemos 24 horas por dia. Eu me vendo para minha filha se vende para mim, eu me vendo porque a venda não é nada mais do que um ato de negociação que você exercita com outros parâmetros, você faz isso todos os dias, a todo momento, a toda hora. Você só precisa canalizar esse conhecimento e essa energia para algo que realmente vá surtir efeito. E quando você fala de empatia, eu estou estudando um pouquinho sobre psicologia positiva. Alguns chamam de física quântica, outras coisas. Estou estudando algumas coisas para gerar essa empatia. E eu presto muita atenção num cara de vendas que ele tem o ouvido aguçado. Então tem muita gente que senta na frente do cliente e fala, não, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Escuta o cliente, escuta a dor dele, escuta o que ele quer, tenta falar menos e absorver um pouco mais para numa segunda conversa você já ter tudo muito bem mastigado. E aí, às vezes, você não precisa nem vender numa primeira conversa, mas você vai gerar um vínculo de empatia. Seja com uma dor que ele trouxe, seja com uma conversa, tem que criar um vínculo com ele para que ele... Às vezes você não fecha, aconteceu muito comigo de não fechar negócio na primeira vez, mas ele lembra de mim em algum outro momento que gerou empatia. Então você vai ter outras oportunidades para que isso ocorra. Né? Então, escutando você falar, eu vejo que não é algo simples, mas que o estudo é o fato principal e você realmente gostar daquilo e saber que você pode comprar. E aí, obviamente, você sendo o primeiro comprador, fica muito fácil de você vender a outrem. Quando eu usei o título de talento ou treinamento, eu acho que até hoje eu treino. Eu treino todos os dias. Ainda tenho as minhas dificuldades, mas muito mais fácil porque eu conheço bem exatamente o que eu vendo. Mas eu acho que todo mundo tem um talento para vendas, mas que ele é usado de outra maneira. As pessoas não percebem. Como eu disse, na comunicação familiar, ou quando você é funcionário, você precisa negociar umas férias, um aumento, algo do gênero, você está exercitando o seu lado vendedor. É muito mais canalizar isso para gente, óbvio, né? Você já tem uma relação com aquela pessoa, você se sente muito mais à vontade de falar algo. O que você precisa é criar esse ambiente, o ice break, que a gente chama, né? Para poder executar isso com outros, né? Seja num cold call, seja numa panfletagem, o que for, gerar uma relação para que isso possa ocorrer. Quando você começou a exercitar isso, aquele seu chefe italiano falou para você, você precisa trabalhar com vendas. Em que momento que você percebeu que era isso que você queria? E como que você percebeu que este âmbito te auxiliou em outras áreas da sua vida? Porque ele começou a me chamar a atenção para pontos.
pontos assim, falar, tá vendo como você é comercial? Porque eu me vendia para outros departamentos, porque eu usava o meu relacionamento para conseguir facilitar muito a vida dele aqui no Brasil. E eu buscava os relacionamentos, eu buscava as pessoas. E aí ele falou, você é comercial. Aí ele começou a falar, eu acho um desperdício você estar aqui na parte administrativa. E aí foi quando eu comecei a ser comissionada, né? Que depois que ele começou a me chamar a atenção, que eu falei, eu vou. Mas também lá atrás, quando ele falou, você precisa ser comercial, existiu um ponto que me deixou um pouco assustada. E aí, aos poucos, você tem que trabalhar aqui, né? Porque quando você trabalha com vendas, automaticamente existe um fator chamado pressão. Então, todo mundo que trabalha com vendas trabalha sob pressão, porque você precisa vender. Seja você autônomo, seja você uma pessoa que presta serviço para uma outra empresa, CLT, enfim. Todo mundo passa por isso. E o profissional da área comercial, ele está sob pressão todos os dias. Então, lá atrás, eu falei, poxa, eu me identifiquei com isso. Me identifiquei com as vendas, mas aí eu comecei a sofrer um pouco com a pressão. E aí onde eu tive que também estudar novamente como lidar com isso. Como fazer isso virar ponto de propulsão e não de retração. Esses dias, inclusive, eu tive um bate-papo com uma vendedora que acabou de entrar para a área comercial. E ela era da área administrativa e todo mundo ficou nessa. Você é boa vendedora. Nanana. E eu tenho acompanhado ela e ela realmente é vendedora. Ela realmente tem talento. Mas ela estava assustada com a pressão. Ela já não dormia mais. Porque ela fez alguns meses muito bom. O mês passado dela foi um pouco mais baixo. E aí aquela coisa, eles vão me mandar embora. E aí eu sentei com ela e eu tive mais uma conversa muito longa, tipo umas 2 horas com ela. Porque eu gosto também de passar isso para vendedores mais novos. Falar sobre a pressão. Eu falo que o vendedor, ele tem que levantar de manhã e ele tem que falar, hoje é um novo dia, independente do que aconteceu ontem. Porque tem vendedor que ontem ele vendeu pra caramba. E aí chega hoje, ele fala, hoje eu vou tomar cerveja o dia inteiro. Isso se ele tem uma coisa, se ele tem uma flexibilidade. Se ele não tem a flexibilidade, ele vai para a empresa e dá uma enroladinha, porque tá tudo bem, né? Agora, ele tem que levantar de manhã e falar assim, hoje é um novo dia. Se ontem foi ruim, você tem que voltar para casa e falar, o que eu fiz hoje? Você tem que dormir com a sua cabeça tranquila e falar, eu dei o meu melhor. Amanhã é um novo dia. Porque a pressão para o novo vendedor, ela é muita. A pressão para quem é autônomo, né, é muito, porque você depende daquilo. Então, você tem que ir deitar e pôr a cabeça no travesseiro e falar o que eu poderia ter feito de melhor? Beleza, ok. Anota, sabe? Põe no celular, olha, pega suas ideias e anota. Fecha aquilo e fala, amanhã é um novo dia. Porque senão o vendedor pira. O vendedor pira e aí a gente termina perdendo grandes talentos. Ele volta para a parte administrativa, estou falando até do vendedor novato. Ele volta para a parte administrativa porque a pressão, ela realmente ela tem uma influência grande sobre o vendedor. Então, saber lidar com as pressões é importante. E lá atrás, a pressão ela foi grande, né? Eu trabalhava com uma multinacional americana. Americano ama dinheiro, né? Então, tudo para eles é assim, ó, no próximo mês é mais 25%. Você fez um mês incrível, mas no próximo mês é mais 25%. Então, você tem que aprender a lidar com isso. E você tem que fazer o seu melhor. O seu melhor.
todos os dias. Independente se ontem foi um dia incrível ou se não foi. Independente se o mês passado foi um dia incrível ou não foi. Você tem que ser resiliente. Você tem que ser paciente consigo mesmo, a partir do momento que você tem a consciência de que você fez o seu melhor, e trabalhar no novo dia, trabalhar em novos clientes. Então, eu falo, quando foi lá atrás, eu realmente eu tenho uma chocada. E eu até vi, na verdade, eu me vi nessa menina, né? Eu percebi que ela estava assim, estava assustada, Renata. Eu sentei com ela, mas juro, foi umas 2 horas assim. E, e aí, quando foi ontem, ela fez uma venda incrível. Aí eu conversei com ela, eu falei, e aí? Ela falou, Soraya, a nossa conversa foi fundamental para eu levantar minha cabeça e começar de novo. Porque ela estava assim, ó, sabe assim, ó, fazendo assim na mesa, porque o mês passado tinha sido um mês ruim, o mês de novembro. Então, o que me assustou lá no começo foi a pressão, mas todo vendedor tem que saber trabalhar sob pressão Você também. acha que nesse caso, Sô, a meta ela mais ajuda ou mais atrapalha? Porque eu tenho algumas questões, e aí, para mim, diante do propósito da empresa, que a meta não pode ser só financeira. Existem outras coisas de você medir dentro do vendedor, como relacionamento, carteira de clientes, até a questão do farm de manter aquela. Acho que tem uma série de coisas que eu acho que deixa isso um pouco duro e eu acho que gera pressão. Você acha que é isso que tem uma correlação ou não para a pressão? Rê, quando você tem que ter meta, mesmo que seja meta pessoal, mas você tem que ter meta, você tem que ter uma meta por dia. Eu peguei um Uber a semana passada e eu percebi, e a gente vai conversando, até porque eu fui de Guarulhos a Alphaville, deu tempo pra gente conversar para Vedel, e eu Eu vou como contar a toda, vida toda. e eu como uma boa vendedora, eu quase não gosto de conversar. Ele falou para mim, hoje eu vivo de Uber e vivo bem, mas eu tenho metas diárias, né? E as metas diárias dele, tipo, de quanto ele vai fazer por dia. E a gente tem que ter meta, a gente tem que ter meta. É claro que a gente, na hora da gente fazer uma avaliação, até uma autoavaliação, quando eu falo para você, a autoavaliação é a gente falar, poxa, eu fiz o meu melhor, eu parar, rever meu planejamento, sabe? Porque é aquela coisa, se a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, é você se autoavaliar, é você voltar um pouco um passo atrás, é você buscar novos caminhos, mas tem que ter meta. Tem que ter meta. O vendedor tem que ter meta, até por uma questão financeira. A empresa, ela precisa sobreviver. E aí, ela precisa que aquele vendedor traga alguma coisa. Tinha umas reuniões nessas empresas americanas que eu acho incrível, né? Mas era assim, olha. Reunião de forecast. Lindo nome, né? Forecast. Aí, para os próximos 3 anos. Soraya, o que você vai vender nos próximos 3 anos? É assim. Aí, você fala assim, pera, deixa baixar a mãe de lá. Não. Tem vendedor que faz isso, mas baseado no mercado, baseado no estudo, quando você conhece o que você está vendendo, quando você está entrando novo num segmento, não, mas quando você já tem um certo, uma certa vivência naquele segmento, você conhece seus concorrentes, você conhece qual o potencial de mercado que ainda. Porque, cara, qualquer vendedor, claro, a gente está falando um vendedor de coisas um pouco mais que ele busca um planejamento, vai. Mas ele tem que saber quanto mais ou menos ele vendeu, quanto mais ou menos ele vai vender, qual é o tamanho do mercado que ele tem. Enfim, são coisas que você tem que estudar, né? Dentro do seu segmento, estudar e saber aquilo aonde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar. E aí é onde chega a meta. Eu acho que precisa, sim, de meta. O vendedor pode ser avaliado de várias formas, né? N coisas, é aquilo que você falou, não só o resultado financeiro.
Mas se ele não chegou no resultado financeiro, tá, é aquilo. Aí entra como que ele trabalha, qual é a forma, planejamento, enfim, uma série de N coisas. Porque nem sempre você fazendo tudo que você fez no planejamento, nem sempre o resultado vem. Lidar com a frustração, né? Lá no começo também, Rê. Perder venda para mim era muito duro, sabe? Meu, parecia uma facada no meu coração. Quando eu falava com o cara, e o cara, não, eu fechei com outro ali da esquina, que ele fez 5 conto mais barato. Aí eu falava, não, 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 não. Hoje não, hoje, sinceramente, cada cliente para mim ele é extremamente valioso. E eu busco ele, eu capto ele com todas as linhas e dentes. Se depois ele falar assim, para mim, Soraya, eu fechei com outro, eu paro para avaliar, poxa, aonde foi que eu comi bola? Ok. Aí pro próximo, eu busco não cometer o mesmo erro, ou a mesma falha, mas pode acontecer. Acontece que as pessoas fecharem com um amigo, tá? Porque o amigo, mas você fez o seu melhor. Aí é uma questão de relacionamento. Enfim, tem que ter meta, nem que seja uma meta, aquelas metas que são pessoais, né? Você com você mesmo, quando você é um vendedor. Por exemplo, se eu fosse uma vendedora de uma loja de roupas, eu teria as minhas metas pessoais. Eu não sei se loja, eu nunca trabalhei em loja de roupa, mas eu acredito que eles devem ter meta também. Mas se não tivesse, eu teria as minhas metas pessoais, até porque a gente tem que saber quanto a gente quer e onde a gente quer chegar quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Mas eu acho que sim. Eu te perguntei esse negócio de meta, porque eu fechei com um parceiro para a parte de link de internet para condomínios. Como eu já tenho isso de condomínio atendendo o CFTV, a ideia é trazer o link, eu faço toda a parte de infraestrutura, fibro o condomínio todo, faço a gestão, Wi-Fi social, e aí dá para atender condomínios horizontais, verticais. E como eu trabalhei 8 anos em empresa de telecomunicações, conheço algumas pessoas. Eu fui falar com alguns donos. Aí falei com um cara que é do Rio, não vou citar nomes aqui, para que começou a vir para São Paulo. Falei, meu, você está vindo para São Paulo, vamos aumentar a sua malha. Conversei com ele. Ele falou, não, claro, vamos fazer, vamos fazer. Me passou o telefone para um cara que era um gerente geral. E aí, assim que eu peguei o telefone que eu falei com ele, eu falei, bem, eu sou o Renador Topina, a gente tá, eu expliquei exatamente o projeto. Aí a frase dele foi, eu tô tranquilo que eu já bati minha meta esse mês, a gente pode conversar em janeiro. Você acredita? Eu fiquei escutando aqui, tipo, aí eu falei, olha, eu conversei eu falei o nome do rapaz, que era o Alisson e tal. Eu falei para ele, ó, conversei com ele, a gente tem essas oportunidades. Aí liguei para o dono e falei, meu, tá acontecendo isso. Aí o cara deu uma acelerada, mas demorou aí 2 semanas para me mandar uma proposta, falei, já não vai dar, já não vai virar. Aí falei com um outro cara, que é daqui da minha região. O cara falou, meu, ótimo, você foi indicado por um cara que é amigo meu, amanhã às 10, tá tudo bem pra você, vai me bater um papo? Eu falei com ele às 6 horas da tarde. Acabou não indo por outros motivos, o cara veio na minha casa. E aqui a gente bateu um papo, alinhamos, já estamos com um projeto andando tanto de entregar para o B2C e até para entregar para prédios comerciais andar. E eu falo com o cara direto e andou. Tudo bem, eu falei direto com o dono e tal, mas eu fico pensando, caramba, o cara acomodou numa meta sendo que ele poderia ganhar muito mais. Eu estou falando, por exemplo, para começar pelo meu condomínio que tem 47 casas, 46 querem mudar de internet. Tô falando para fibrar um condomínio tudo para botar 46 para dentro. Tem o condomínio que eu tenho contato, que é o Palmeiras que eu atendo, tem 250 casas. Faz a conta de você fibrar 200 casas. Então, aí eu comecei a ficar pensando, falei, nossa, deve ser perfil. Vamos dizer que isso é um ponto fora da curva, não é possível. E aí eu comecei a pensar sobre a questão de meta, sabe? Tipo, será que o cara se acomoda? E eu já vi uma história de uma menina que vendeu 1 milhão numa empresa. E ela tava assim, se achando, ó, vendi 1 milhão, passou uma semana, o gerente dela chamou e falou, e aí, cadê as vendas? Não, porque eu vendi 1 milhão, e tu fala, 1 milhão foi semana passada. Essa semana, e aí, o que você vendeu? É assim, não tem conversa.
De qualquer forma, eu sempre, quando você fala do cliente que, putz, fechou com outro por causa de 5, 10 mil, eu acho que tem perfil, eu pelo menos faço isso na minha empresa, de escolher perfil de alguns clientes. Eu pago o preço por isso, tá? Poderia estar vendendo muito mais se eu tivesse correndo atrás de valor. Vou vender a todo custo, não quero. Eu faço questão de ter clientes parceiros. Então, em nenhum cliente chora preço. E eu falo para ele, eu não sou o preço mais barato, eu não mexo o preço porque eu tenho um serviço de qualidade, eu sou de coisa de ponta. Se você quiser fazer com outra pessoa mais barato de uma outra forma, fique à vontade. Mas também se o cara me viu, fechei um projeto agora para a escola da minha filha, a gente fechou um contrato mensal de 24 meses, mais um projeto de infraestrutura que ela vai pagar nos primeiros 12 meses. Não tem problema. Não tem problema, mas, Renato, me ajuda, eu preciso dividir. Não tem problema, vamos fechar um contrato de 24 meses de manutenção, te dou 12 meses aqui, que você paga nos 12 primeiros meses. E eu ainda, hoje eu mandei uma outra proposta, que faltou uma sala para ver, lá aumentei R$ 1.000 e ela aceitou de boa. Eu ainda aumentei no percurso, então assim, mas é lado a lado, o que precisar. Meus clientes me ligar às 7h30 da manhã, eu atendo, me ligar às 11 eu atendo. Eu não atendo no final de semana, mas se ele me ligar, eu tento ajudar o que eu posso. Então, é uma relação diferente do que no financeiro. Eu tenho para mim que cliente que por dinheiro vem, por dinheiro vai. Então, aquele cara que, ao meu ver, e aí você pode discordar ou não, que deixou de fechar contigo por causa de 5 ou 10% que chega de diferença, é o cara que se fecha com você, recebe uma outra proposta, ele te larga. Porque o vínculo dele é totalmente financeiro, não dá para ter um vínculo só financeiro. Só que eles terminam voltando, né, Rê? Não sei. Eu já tive várias oportunidades de ver isso, de eu dar o meu melhor em consultoria, né? Eu tive uma experiência numa empresa de delivery grande do mercado que aí eu passei a ser farmer ao invés de hunter. Eu fui hunter lá por um tempo e aí eu passei a ser Por farmer. favor, explica o que é a Hunter e Farm para quem for escutar depois. Hunter é aquela pessoa que busca fechar negócios, que sai atrás de buscar os negócios. Hunter é caçar, né? É você caçar, literalmente caçar os negócios. Farmer é aquela pessoa que é mais consultoria, que ela tá ali, que é para regar, para que o negócio cresça. Então, eu passei de hunter, de caçadora, para farmer, para cuidar já de uma base. Só que eu tinha que fazer essa base crescer, né, em termos financeiros. Cada um dos meus clientes tinham que faturar muito mais, tinham que sair mais pedidos, e para isso eu tinha que ter uma consultoria. E eu peguei um mercado, que foi o mercado de Guarulhos, que estava uma bagunça. Quando eu chegava na porta do estabelecimento do cara, ele falava assim: você é dessa empresa? Sai daqui, eu não quero saber de você. E eu falava: tá bom, amanhã eu volto. E eu voltava no outro dia até que ele aceitava me atender. E eu fiz um plano de negócio que não teve um que não cresceu. Todos cresceram. Aí, claro, do jeito que a grande maioria cresceu, mas tem aquele que não está satisfeito, que aí o concorrente veio. Não porque sai dela, porque esses clientes que eram atendidos por mim, eles só eram atendidos por mim porque tinha exclusividade com a marca. Sai dessa exclusividade que eu te dou. Aí o cara, não renova a minha exclusividade não, porque agora eu quero ter o fulano também. Ok. Eu nunca, fiquei assim, mas não sei o quê. Não, eu sabia do trabalho que eu tinha feito com ele. Então, não dava 2 meses, o cara voltava. Soraya, aquele contrato de exclusividade ainda está pendente, a gente pode fechar? Não. E não mesmo, mas não era por mim, era para a empresa. A empresa, ela barrou a exclusividade. Puxa, Soraya, e como que eu faço para ter seu atendimento? Você teria que ser exclusivo. Mas é aquela coisa, é aquilo que você falou, se vender por 10 moedas, né? E aí você vê o cara voltar. Então, quando o cara, hoje, vendendo painel solar, ele me pede
que eu faço um dimensionamento para ele, eu peço a conta de luz, eu faço um estudo, eu pego as imagens do telhado dele, eu faço um desenho, eu faço um projeto. Aí ele vem, ele me pergunta, eu respondo. É aquela venda consultiva. Aí ele, eu fechei. Soraya, eu penso em fechar com fulano. Não tem problema. Grava o meu celular, você tem aí. Eu sei que ele vai voltar. Seja no namoro, seja na dor, eu sei que uma hora ele volta. E outra, é aquela coisa, eu sou muito de olho naquilo lá, o mercado, o mundo dá a volta e a gente se tromba, sabe? Então, eu fico sempre nessa. Cara, eu tô aqui, não tem problema não. Antes, lá no começo, eu me frustrava muito, né? Eu ficava extremamente frustrada, porque a minha dedicação aos clientes são desde o iniciozinho. Aquela dedicação forte, sabe? Porque a gente fala assim, a gente tem, quando a gente vai estudar, inclusive você está estudando, física quântica, não sei o quê, aí eu parei um momento e fui estudar quais eram os tipos de vendedores que nós tínhamos, né? Quando você olha assim, você fala assim, poxa, tem um vendedor, aquele que é o amigo, né? Que ele trabalha para fidelizar, que eu acho bacana também. Tem aquele que é o lógico, que ele vai só em cima de argumentação racional, ele tá nem aí para aquilo que se envolve emocionalmente. Ele é aquele cara mais racional. Né? Tem o consultor, que na verdade o consultor ele é o equilíbrio dessas duas anteriores que eu falei. Ele consegue levar isso mais numa boa, o amigo e o lógico. Tem o negociador, que é aquele cara que ele é só negociador, tá? Vou dar um exemplo muito... Ele tem um produto, ele só consegue olhar o que o produto vai trazer de custo-benefício para o cliente. Ele não entra na conexão de emocional. Ele é negociador. Aquele cara que negocia carro, né? Ou tem cara que vive negociando. Ele chega lá, pô, esse aqui, aquele ali. Você pode ver o perfil de negociador, de vendedor de carro, principalmente dessas agências aqui. Não estou falando de concessionária. Concessionária não, que é um pouco diferente. Mas dessas agências, não, tem aquele. Esse é o cara negociador. E tem um outro que ele é odiado por uma parte e amado por outra parte de recrutadores aí no mundo, que ele é o manipulador. O manipulador, pô, eu quero vender. Se for possível, se for preciso, ele até mente. Eu não tenho essa... Eu não gosto. Eu sou da área que não gosto. Eu busco ser o mais, verdadeira. O mais verdadeira que eu posso com o meu cliente. Ele fala, Soraya, isso dá. O manipulador, ele fala, olha, rapaz, a gente instala e aí depois a gente põe um fio daqui e aí, você entende? Ele dá aquela ludibriada e eu Tenta, falo... né? Para você manter um cliente desse com isso, é raro, é muito difícil. É muito mais Mas fácil de você perder ele, porque na relação... eu lembro que eu trabalhei numa empresa que a gente até brincava, né? Que quando o cliente queria falar de valor, de preço ou do contrato, é que a relação estava boa. Ele perdeu o elo de confiança que tinha em você, entendeu? E isso parte do princípio de você ser verdadeiro com ele, né? Então, quando o cliente... Eu tenho alguns clientes, né, que tentam fazer algum tipo de ameaça. Não, então isso aqui eu não faço, então eu vou fazer com você. Fica à vontade, a amizade é minha. Eu venho aqui só para tomar café contigo, se você quiser. Desarma. Desarma, porque assim, não tem como. Não dá, o cara percebe que ele não pode jogar com você, entendeu? Porque você não está ali só para vender. Quando você manipula, é um problema. Não dá para você durar, né? Não dá. Então, mas isso aí são perfis que são estudados, né? São perfis que a gente, ao longo dessa trajetória, eu comecei a estudar um pouco sobre vendas, né? E aí, sempre, em um desses cursos, eles sempre trazem esses perfis. A gente tem que ter um perfil que se sustente. Você tem que escolher aquilo que você... Sabe, ó, entrou aí nessa live um cara chamado Clayton, que agora está vendendo motorhome. Eu fico pensando, conheço o Clayton de muitos anos, mas eu fico pensando que incrível que é vender motorhome. Sinceramente, porque ele vai lá, ele
Cara, primeiro que eu sou louca para ter um motorhome, então é aquela coisa, você venderia o que você compraria, né? Para onde eu vou, não sei, né? Mas motorhome, porque você coloca ali, que ele vai lá, ele põe. Pô, que incrível. Então, é aquilo, ele tem que ser um consultor, ele tem que entender, ele tem que sentar, ele tem que entender o que o cliente, ele tem que ouvir o que o cliente dele quer, porque ele faz um produto sob encomenda. Ele tem que ouvir o que o cliente quer, ele tem que entender e tem que criar um laço de confiança, um laço emocional, para depois ele, ele começar a entrar nas partes mais essa é a grana, porque aí o cara já confia nele. O cara já confia. Não tem como ele ser um tipo de vendedor manipulador. Eu penso, tá? Eu penso. Eu não sou dona da verdade, mas a estrada vai falando pra gente um pouco. O que a gente precisa ser pra gente saber, pra gente poder vender aquilo que a gente quer vender. Como que a gente quer ser tratado. Então, a gente tem que tratar o próximo. Enfim, eu entro muito nessa esfera de relação, né? Relação. Por isso que eu busco ser verdadeira com o meu cliente final. Eu busco ser muito verdadeira. Então, quando ele fala assim, Soraya, dá? Dá. Não dá? Não dá. Não dá por isso, aquilo outro. E ponto. Até a parte financeira também. Porque, às vezes... hoje eu vendo um produto que ele é totalmente comprado em dólar e ele é totalmente trazido da China, de fora. Nós temos 2 fábricas aqui no Brasil, mas o custo é muito alto, então não dá para competir no mercado. Então, quando o cara fala assim para mim, eu vou pagar um pouco na entrada e quando você me entregar o resto, eu não consigo fazer. Não consigo, porque eu preciso comprar o material dele, para instalar o material para ele. Então, eu já explico para ele, cara, isso aqui é um material comprado em dólar, é um material que eu trago de fora, assim, e dá muito certo, Rê. Ele fala, é mesmo, o que ela tá falando faz sentido, né? Porque o cara sabe que eu vou trazer o material Se de você fora. tem argumento, fica muito mais fácil, né? Isso que você está me falando é o que eu chamo de CRM. Não estou falando do software. Não, Relacionamento com o cliente pode ser no papel de pão, pode ser no Excel, não importa o software. CRM é isso, de você cuidar e explicar e fazer com que ele entenda. Quando você tem argumento, é muito mais fácil, né? Essa escola que eu fiz do projeto, que eu aumentei minha marca, falou, Renato, socorro, me ajuda, aumentou 1.000 por causa de uma sala. Eu falei, então, deixa eu te falar. Você me disse que fazia 7 anos que você não dava manutenção aí. 7 anos são 84 meses. Pega o valor total e divide por 84, você vai ter o valor que você teria que dar. É verdade, pode tocar. Então, você tem argumento, é mais fácil entender que vai. Se você não tivesse demorado 7 anos, não teria nem ter feito comigo. Você não ia gastar tudo isso que você está gastando agora. E eu pretendo deixar o que eu vou fazer para você por muito mais do que 7 anos. Né? Eu ainda brinquei com ela, por isso que eu estou pobre, por isso que eu não ganho dinheiro, porque eu faço trabalho bom depois, acaba não voltando, mas a gente volta para novos projetos. É isso, a argumentação, e a argumentação ela tem que ser verdadeira, ela tem que ter um fundamento verdade, porque senão você não sustenta. E eu não gosto, eu não sou vendedora de uma venda só, eu não sou vendedora de uma vez só. E eu tenho um lema na minha vida que eu gosto muito de deixar marquinhas nas pessoas, né? Não é da Xuxa, de dar beijinho, não. Mas eu gosto de deixar marquinhas, porque as pessoas falam assim, poxa, o que você quer da vida? Aí eu falo, cara, eu quero deixar um legado, né? Eu fico pensando na minha cabeça louca. E o meu legado é me relacionar com as pessoas e deixar uma marquinha em cada um delas. Você vê, eu passei durante esse tempo sendo farmer aqui de Guarulhos e o meu celular não para de tocar, Renato. Os donos desses estabelecimentos que eu atendi durante 2 anos, eles me ligam direto. Como você está? Você está bem? Poxa, Soraya, que saudade de você. Você entendeu? A gente passa e a gente deixa uma marquinha. Aí, quando eu tô passando com o carro,
que eu vejo que fulano tá por lá, eu já encosto um pouquinho, mas nem que seja 2 minutos, eu vou lá, falo, dou um abraço, falo, e aí, como que você tá? Aí eles até brincam, meu, que saudade de você, pelo amor de Deus. Minhas vendas, né? Umas brincadas assim que, claro, né? Me enche também, eu fico toda orgulhosa. Mas a marquinha da gente deixar, sabe, aquela marquinha de amor, aquela marquinha de eu fui real, eu não menti, eu não vou fazer isso, porque amanhã eu quero continuar tendo aquelas pessoas, que aquelas pessoas lembrem de mim, sabe? E fala, poxa, aquela pessoa que passou, aquela pessoa que vendeu, porque hoje o projeto que eu vendo, ele é para 30 anos, para ficar em cima do telhado. Então ele fala assim, pô, aquela pessoa que vendeu, que legal, que bacana, que bateu um papo com ela, olha, poxa, ela cumpriu o que ela falou para mim. Ela cumpriu o que ela falou para mim, que não é nada mais do que obrigação de um vendedor, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Sim. Mas eu faço questão de cumprir. E quando dá alguma coisa errada, porque problemas acontecem, como você resolve eles, como você lida com eles, é que faz a diferença do outro lado, né? Então, é isso, eu gosto de deixar a marquinha, acho que é importante. Eu acho que quando você cria uma relação com o cliente, a relação é Caiu. quase eterna. É o tempo que você vai ter com ele. E eu brinco até na área de tecnologia, eu falava para mim aqui, a questão principal não é você resolver o problema dele, mas é você dar feedback, você dizer o que está acontecendo, porque o cara do lado também está sendo cobrado. Então eu falava, cara, eu vou te dar feedback a cada meia hora, nem que seja para dizer, ó, ainda estamos resolvendo, ainda estamos mexendo, ou algo do gênero. Às vezes demorava, era muito mais tranquilo se demorasse 8 horas para resolver, mas desse feedback a cada meia hora do que eu demorasse 1 hora e não tivesse dito nada para ele. Então a relação vai muito diferente, né, dentro disso. Faz. Ser vendedor é isso, cara. E mesmo assim, sabe, a venda passa. No seu caso, não, que você continua cuidando daquilo. Mas no meu caso, hoje, a venda passa, mas você continua sendo acionado, por mais que depois que passou da parte de vendas, que vai para a parte de engenharia, que vai que teórico financeiro, e enfim, que eles vão tocar o projeto, você não deixa de não. Tem vendedor que pensa assim, já foi. Eu não, eu fico olhando. Poxa, minha venda tá aqui, tá aqui. Tô fulano, como que tá? Eu vou atrás, porque eu gosto de saber. Aí eu já ligo pro cliente, aí o cliente fala, não, tudo bem. Eu gosto de fazer isso até. E aí, por isso que no final, quando a gente vê, ele tá chamando, ele tá ligando só para saber se eu tô bem. Eu acho isso incrível. Legal. A gente tá batendo nossos 50 minutos, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. A ideia obrigado por você ter participado. A ideia é que a gente fazia sempre entre 40 e 50, eu sabia que ia durar mais contigo, mas a ideia é porque eu possa te trazer outras oportunidades. Então, todo mundo eu faço um tempo no máximo de 50 minutos para ter outras oportunidades, a gente bater um papo, falar de outras questões. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Incrível falar sobre isso com você. Você sabe o quanto eu te admiro. Eu estou aqui sempre que você me chamar. Beleza, querida. Pessoal, não esqueçam, isso vai depois para o Spotify, vai para o nosso canal no YouTube. Na próxima quinta-feira, vamos fechar com chave de ouro, falar com o Alberto Agisental, escritor de 3 livros sobre economia e marketing, professor da FGV, carinha carimbada na Globo News, Globo, Record, é um cara que foi meu CEO no passado, é um cara que está com um projeto filantrópico na Você Faz, que é um projeto de empreendedorismo, que ele vai uma vez por semana, às 6 da manhã, lá em Paraisópolis, ensinar empreendedorismo para esse pessoal, com professores da GV. Então vai ser bem bacana, se vocês puderem, acompanhem. Soraya, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, gente. Não esqueçam de seguir a gente. Para quem quiser energia fotovoltaica, eu vou deixar os contatos da Soraya nas redes. Obrigado a todo mundo aí, gente. Obrigado, Sor. Um abraço. Um beijo.